Olá, amigos do canal De Frente com a Palavra. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos o texto da Palavra de Deus. E hoje o assunto vai ser sobre se realmente existe um lugar purificador entre o céu e o inferno. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, os romanistas, eles afirmam, asseguram e ensinam que depois da morte do homem, um indivíduo que não cometeu pecados tão graves qual a merecer ao inferno, irão para um lugar chamado purgatório. Também da mesma forma, pessoas que não eram tão bons assim para merecerem o céu, irão para o purgatório. Mas será se realmente é isso que a Bíblia diz? O texto da palavra de Deus realmente está dizendo assim, que realmente existe um lugar depois da morte do homem, aonde o cidadão ou o pecador possa ir purificar os seus pecados ali para depois se encontrar com Deus. Será que é isso? Vamos para o assunto de hoje. Então, amados, o texto diz, os estudos, a gente vê também na confissão, no catecismo católico, vai afirmar que o Papa Gregório I, ele implantou essa doutrina da purificação, ou seja, do fogo purificador, logo depois da morte do homem, porque ele achou que pessoas que não tinham pecados tão graves não merecia ir para o inferno, sabendo isso que o inferno é um lugar de tormento e é também eterno, ou seja, não apaga, o fogo não se apaga e também onde o bicho, a pessoa que cai ali não morre. Então ele colocou dentro ali sua interpretação em que poderia realmente existir um lugar purificador, porque ele se baseou no texto de Mateus, capítulo 12 e o versículo 32. Também, entre outros versículos, eles também se basearam também a sua doutrina em Mateus, capítulo 12, o versículo 36, e também 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 15. Mas será que realmente que a interpretação bíblica está falando que depois da morte do homem, ele vai realmente para o purgatório? Será que a pessoa que morre, ele não vai diretamente para um lugar determinado onde Deus ordenou que ele ficasse pelos seus próprios pecados? Vamos para o estudo da palavra de Deus. Então, como o Papa Gregório, ele apregoou, ensinou e afirmou e colocou no catecismo católico essa doutrina que o fogo do purgatório era para purgar, purificar as almas das pessoas que morriam ali, que não tinham condições de ir para o céu, que precisava ainda de perdão, inventou-se um fogo purificador entre o céu e o inferno, chamado de purgatório. Vamos para o texto que eles assegura em Mateus capítulo 12 e o versículo 32, que diz assim: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então esta é a palavra de Deus que Jesus expressou, ensinando ali por causa das blasfemas dos fariseus, que estava blasfemando contra o Espírito Santo. A gente vê no contexto dessa história que Jesus estava ali, tinha expulsado demônios, tinha feito alguns milagres maravilhosos, libertado almas ali do cativeiro que estava sendo preso por Satanás, ou seja, pelos demônios que aprisionavam as pessoas. Então, logo aconteceu esse texto em que Jesus falou que realmente aquelas pessoas não mereciam perdão, nem nessa vida e nem no futuro. Então, logo nesse versículo, a gente fica bem claro que não está falando de fogo purificador depois da morte do homem. De jeito nenhum, Jesus foi muito fiel na sua palavra e não deixou espaço que depois da morte do homem, que ele pecasse um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, não merecia perdão nesta vida e também na vida futura. Então a pessoa automaticamente está condenado ao fogo eterno. Aqui não fala de purgatório, como afirmou
ou afirma os romanistas da Igreja Católica, apregoada pelo Papa Gregório I, lá no começo da história da Igreja. Vamos também para o versículo 32 do mesmo livro e também o mesmo capítulo. Versículo 32. Diz assim, ou seja, versículo 36. Diz assim o texto: mas eu vos digo que toda palavra ansiosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, qualquer palavra que qualquer pessoa disser ansiosa, que seja prejudicial às pessoas ou a si mesmo ou a Deus, eles vão dar conta do dia de juízo. Então aqui também não fala também sobre fogo purificador, como afirma a Igreja Romanista, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então não tem base bíblica nesses versículos até agora, nessas passagens, de existir um fogo do purgatório, como nos apregou os padres, os papas e a Igreja Católica Apostólica Romana. Também vamos para o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 15, aonde eles afirmam categoricamente que as pessoas têm que purgar os seus pecados no fogo purificador. Depois o pecador ele é justificado ali e vai para o céu. Veja só, 3 e o versículo 15, como diz assim o texto sagrado. Eu vou ler aqui na palavra de Deus. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então aqui fala do fogo e também aqui fala sobre as obras. Que qualquer pessoa que a gente vê no contexto, que lançou um edifício sobre Jesus, sobre a pedra, como fala o versículo 11, como diz o texto sagrado. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E o versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. Então aqui está falando sobre a obra do indivíduo, né? O que a pessoa lança a sua obra, o seu fundamento sobre essa pedra, sobre Jesus, no dia do juízo, no dia final, vai ser desvendado, né? Vai ser desvendado, e a obra que permanecer receberá o seu galardão. Então, neste versículo de 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 15, não fala também de fogo do purgatório, de maneira alguma. Fala-se das obras que será provada, e a obra que merecer será beneficiada pelas bênçãos, pelos galardão, né? Pelas vitórias, possamos dizer assim, quando o Senhor Jesus manifestará em glória o seu poder sobre a vida de cada um. E por mais que a obra dessas pessoas, ou seja, não fez algo que merecesse, possamos dizer assim, um galardão, um galardão extra, que aqui fala sobre futuramente, né? Ele também vai ser salvo da mesma forma. Então tem pessoas que trabalham mais na obra de Deus, tem pessoas que trabalham menos, tem pessoas que trabalham pouco, tem pessoas que não trabalham muito, né? Não prega o evangelho, não evangeliza, não ensina a palavra, mas ele adora a Deus, ele frequenta os cultos, ele contribui na obra do Senhor de alguma forma, porém a sua obra vai ser se manifestada como se uma prova de fogo, né? E essa obra vai ser queimada, uns não queimada, mas todavia o tal vai ser salvo como pelo fogo. Amém? Então esses versículos não provam de maneira alguma que existe o fogo do purgatório, como afirma a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora vamos para os textos. Mais adiante da palavra de Deus eu escrevi algumas coisas para nossa meditação, aonde fala os sufrágios a favor dos que estão no purgatório, porque a igreja, os romanistas, eles afirmam que as pessoas que estão no purgatório, eles também são beneficiados por alguma coisa, dependente de outras pessoas que estão vivas.
Por exemplo, eu escolhi aqui 3, que são as orações das pessoas que estão vivas pelos mortos, são as missas, né? E também são as esmolas, são as obras de caridade que as pessoas que estão vivas fazem na intenção daquela pessoa, um ente querido, um parente, um amigo que já morreu. E segundo a Igreja Católica, essa esmola, essas orações ou as missas beneficia aquele pecador que caiu no fogo do purgatório e está lá purificando a sua alma para se encontrar com Deus. Mas será que se isso é verdade? Se a gente colocar essa doutrina, esses ensinamentos da Igreja Católica diante da Bíblia, diante da palavra, será se isso vai assegurar? Será que isso vai ter base, né? Vamos para os textos bíblicos. Então, como diz os papas, os bispos e toda a Igreja Católica, eles afirmam que as orações pelos mortos, você vai nas missas, você vê lá pessoas orando, rezando pelos mortos. Mas será se isso é verdade? Aquela oração vai tirar aquele pecador do fogo do purgatório? Vamos para a palavra de Deus. Primeiramente, eu quero ler aqui um texto sagrado em Lucas, no capítulo 16. Lucas capítulo 16 e o versículo 28 e o 29, que diz assim. Aliás, nós vamos ler do versículo 23. E no Ardes ergueu os olhos, estão em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou em tormento. Ou seja, esse homem morreu e infelizmente ele caiu no Arde, no lugar de tormento, né, no lugar de sofrimento. E lá no lugar de sofrimento, ele avistou-se a Abraão e pediu que fizesse alguma coisa por ele. Ou seja, Abraão vivo, não pôde fazer nada por ele. Porque o texto sagrado vai dizer o seguinte no versículo 28. No versículo 28 e 29. Pois tenho 5 irmãos para que dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse a Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, Abraão aqui falou claramente, dos que estão vivos não podem fazer nada pelos que estão mortos. Então, mais um argumento nesse versículo, nesse texto. No capítulo 16, a partir do versículo 19, se você ler, até o 31, você vai refutar essa doutrina católica, essa heresia que afirma que as orações dos que estão vivos vai tirar o pecador do fogo do purgatório ou aliviar o seu sacrifício, a sua penitência ali no fogo do purgatório. Não existe base bíblica para isso, certo? Vamos também outra coisa, as missas. A gente vê quando a pessoa morre, tem as missas de 7º dia, a missa de 15 dias, a missa de 30 dias, a missa de 6 meses, a missa de aniversário de 1 ano. Também, segundo a Igreja Católica Romanista, afirma que essas missas contribuem para que aquele cidadão, aquele pecador que está na purificação entre o céu e o inferno, ou seja, no fogo do purgatório, ele vai conseguir tirar, minimizar o sofrimento daquela alma que está lá no fogo do purgatório. Então, mais uma vez, por esse versículo aqui que eu já li, eu não vou nem reler, Lucas capítulo 16, versículo 27, 28 e 29, afirma que nada, nem ninguém dos que estão vivos pode fazer algo pelo que já morreu sem Cristo, certo? Então não existe base bíblica também. E também quanto à esmola, você sabe muito bem que eles apregoam muito a caridade, que a salvação ela está ligado com a caridade. Então, aquela pessoa que morreu, que está no sofrimento, ela pode sim ser beneficiada pelo seu ente querido que dá esmola. É isso que os padres apegou, é por isso que as missas são cobradas, né? As missas, tem as missas de 7º dia, para o padre dizer o nome, tem sim que pagar para receber aquele benefício.
e aquela pessoa tem que dar aquela esmola, tem que pagar para que aquele ente querido que está no fogo do purgatório possa ser beneficiado de alguma forma. Também isso é antibíblico, porque nós vamos ver em Romanos capítulo 14 e o versículo 12, vai dizer o seguinte, Romanos 14 e o versículo 12, vai dizer o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, a pessoa que morreu, ele vai dar de conta-se a Deus. A pessoa que está vivo vai dar de si mesmo conta a Deus. Eu não vou poder dar de conta do meu filho a Deus. Eu não vou poder interceder pelo meu filho a Deus. Eu não vou interceder pelo meu pai que já morreu a Deus, porque ele vai dar de conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar de conta de si mesmo a Deus. Nós podemos cuidar de uma pessoa enquanto está vivo. Depois que morre, nós não podemos cuidar mais daquela pessoa, porque não pertence mais a nós. Pertence agora ao outro mundo. É entre a pessoa e Deus. Certo? Então, Romanos capítulo 14 e o versículo 12. Certo? Então, são textos bíblicos. E para nós ir mais à frente, nós vamos ler Hebreus capítulo 9 e o versículo 27, onde o texto sagrado afirma assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, não existe fogo do purgatório, não existe fogo purificador, não existe mais orações, nem reza, nem esmola, nem missa, nem prece de ninguém, intercessão de maneira alguma. Depois da morte, segue-se ao juízo. Então, essa afirmação em que a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que existe um fogo purificador entre o céu e o inferno, e colocando o fogo purgatório como mediador, simplesmente está querendo anular o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos dar a salvação e também resgatar para si um povo zeloso, especial de boas obras. Não existe mais. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai nos afirmar essa história. Isso que eu estou dito. Romanos 8 e o versículo 1, aonde o texto sagrado vai dizer desta forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não existe mais condenação para as pessoas que morreram com Jesus. Não existe mais fogo do purgatório. Não existe mais nada, porque aquela pessoa já saiu daqui desta vida para uma vida espiritual, já com a sua salvação garantida. Porque não foi ninguém que deu, foi o próprio Jesus. O sacrifício de Jesus fez com que essa pessoa alcançasse a salvação. E isso enquanto está vivo, porque depois da morte, segue-se ao juízo. Certo? Então não existe fogo do purgatório, não existe nada de sacrifício depois que morre. Depois da morte, segue-se ao juízo. Meu filho e minha filha, amados e amados, vocês aceitem a Jesus, confessem a Cristo quando está vivo, porque depois da morte, segue-se ao juízo. Então, esses fatos nós colocamos de frente com a palavra, para garantir para você que a sua vida, enquanto você está vivo, depois da morte, a sua vida não pertence. Você agora vai prestar conta de si mesmo a Deus. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.